Amados, durante esse ano que se iniciará daqui a alguns minutos, nós vamos estar trabalhando junto com algumas igrejas batistas, e não só batistas, outras igrejas também, um tema o tema será um tema anual, Jesus, o Incomparável. Estaremos trabalhando o ano inteiro nesse tema. Cada mês nós teremos um subtema em função desse tema geral. Estaremos aí trabalhando a respeito desse Jesus que é incomparável. É como se fosse um diamante em que nós temos tantas faces lindas e belas. E nós vamos estar trabalhando durante esse ano sobre Jesus, o incomparável. O incomparável. E eu queria convidar os irmãos a lerem comigo o texto que está em Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Marcos capítulo 4, os versos 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, nos abençoe na meditação da Tua palavra. Dá-nos um coração dócil e atento para ouvir a Tua voz. Somos limitados, fracos, somos tão difíceis de serem tratados, temos o coração tão fechado para ouvir-te, mas, ó Deus, tem misericórdia, abre nosso entendimento, nosso coração. Ó Deus, nós queremos abaixar os escudos que atrapalham em ouvir a Tua voz, e queremos que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, nos preparando para um ano, ó Deus, ouvindo a Tua palavra e dispostos a vivê-la no dia a dia, na dependência do Senhor. Nos abençoe, portanto, Pai. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amados, eu queria convidar os irmãos para uma jornada nesse ano, uma jornada de aprendizado, uma jornada de caminhada com o Senhor. Nós vamos passar para o outro lado, com certeza. Estaremos no final do ano, chegando lá do outro lado. E vamos adiante. Se você pegar o texto, você vai ver que naquele dia, diz o texto, naquele dia que Jesus já tinha ensinado seus discípulos, mas Jesus tinha marcado um encontro com alguém lá do outro lado. Ele atravessa o mar, enfrenta a tempestade, para alcançar alguém lá do outro lado. Lá do outro lado estava um homem que estava vivendo um inferno aqui. E Jesus foi levar o céu àquele coração atormentado, um gadareno que estava lá. Tem gente do outro lado que vai precisar de mim e de você. Tem gente do outro lado que está vivendo um inferno.
E nós somos embaixadores do céu. Nós somos a voz do céu aqui na terra. Nós temos essa responsabilidade e o privilégio de levar para esse que está do outro lado o céu. Amém ou não? O céu nada mais é do que Jesus. Onde Jesus reina, ali é o céu. Onde Jesus habita, ali é o céu. Onde Jesus está, ali é o céu. E diz lá o texto lá de Isaías 57:15, é o Senhor que diz isso. Eu sou alto e o sublime. Eu habito no céu dos céus, mas habito também no coração do contrito e do abatido, para vivificar o coração dos abatidos e contritos. Isso é, gente quebrantada, gente humilde, é aí que o Senhor reina. Ele reina lá e reina aqui, no coração daquele que abre o seu coração na dependência dele. De maneira, amados, que eu queria convidar os irmãos para essa jornada que nós estaremos caminhando, lembrando que é para abençoar alguém que está lá do outro lado. Você está aqui para ser bênção. Você não está aqui simplesmente para diversão, nem parque, nem simplesmente para construir um patrimônio invejável aqui, até porque tudo fica. Você está aqui para ser bênção, para ser bênção. E o texto fala justamente sobre isso. Jesus, naquele dia, diz aos discípulos: passemos para o outro lado. Agora, deixa eu te alertar que nessa jornada nós estaremos enfrentando tempestades. Nessa jornada, você tem que estar preparado para enfrentar tempestades. Eu estou dizendo tempestades que não parte das suas decisões. Há coisas que nós enfrentamos que é fruto das nossas decisões equivocadas. Nós semeamos vento e colhemos tempestade, como diz o texto bíblico. Nós semeamos. E legal, ainda bem que você trouxe. Meu companheiro, eu não bebo, rapaz. Entendi. Esse é do céu, né? Então, é só para embelezar mesmo. Obrigado. Mas, amados, nós vamos enfrentar tempestades. Não tem como fugir a isso. Notem, irmãos, que o lago da Galileia ele era famoso justamente por essas tempestades que ocorriam ali naquele lago. Diz, inclusive, James Edwards, que é um teólogo ou um exegeta, que grande temporal de vento, o forte vendaval, como está na NVI, significa em grego furacão. Isso é, eles estavam enfrentando um furacão, uma tempestade de vento. E você tem que estar preparado para isso. Nós vamos enfrentar tempestades. Não tem como fugir. A gente vai enfrentar. Agora, essas tempestades, apesar de estarmos preparados, elas são inesperadas. De repente elas acontecem. De repente elas chegam. Não tem como prever. Às vezes está uma calmaria, a situação está boa, tudo correndo direitinho, e daqui a pouco chega a tempestade. Ela chega de maneira inesperada. Apesar de você saber que haverá tempestade, ela chega de maneira inesperada. Já reparou isso? Nós decoramos esse versículo. No mundo tereis? Verdade ou não é? A gente fala. Só que a gente não está necessariamente preparado para recebê-las. Elas chegam. É inesperado. De repente, não mais de repente, acontece a tempestade. É o que acontece aqui com os discípulos. Há uma calmaria e eles partem para atravessar, porque Jesus falou, passemos para o outro lado. E eles vão. Estão remando, o barquinho, quanto menos eles esperam, chegam a tempestade. E eles tentam lutar para vencer a tempestade. Eles não conseguem. Repentinamente chegou a tempestade. Repentinamente. Chega de uma hora para outra. Apesar de saber, a vida tem tempestades. Tempestades da vida. Não manda uma notícia, não manda para você um torpedo, esse torpedo é antigo, né? Uma mensagem para você
Não manda dizendo, olha, estou chegando, chega, repentinamente. É um desemprego, é uma crise financeira, o desemprego que a gente acha que a gente sempre vai ter estabilidade, que não vai chegar na gente, vai chegar em outros, chega, e você não está preparado para isso. É uma doença que chega repentinamente e você também não estava preparado para isso. Mas as piores tempestades são aquelas que acontecem de onde você não espera. Esperamos que um dia vai chegar a doença, é verdade. Esperamos que pode acontecer uma crise financeira e daqui a pouco você está numa situação de dificuldade financeira. Não tem como prever isso. Mas as piores são aquelas que acontecem do nosso lado. Um filho que estava caminhando direitinho, daqui a pouco se torna um desobediente. Começa a ter trabalho. Um marido que até então estava caminhando direitinho, ele se torna um amargurado, um chato, um incrédulo, um resmungão. Uma mulher que parecia tão sábia, tão consagrada, daqui a pouco ela vira a cabeça, começa a fazer coisas absurdas. Essas tempestades são as mais difíceis de lidar. É quando chega de onde você não espera. Você não está preparado. Você às vezes está preparado para vir uma tempestade lá de fora. Você sabe que uma hora vai chegar um desemprego, quem sabe, ou uma doença, vai chegar, não tem como fazer. Nós estamos aqui, nós vamos enfrentar. O problema é quando chega essas tempestades ali do lado, de onde você não esperava. Inesperadamente chega. Ela chega. E nós devemos estar preparados, porque a tempestade chega. Já chegou na sua casa? Mas como a gente ouve, gente, pastor, meu marido. Quem? Meu marido. Quem? O meu marido. Mas aquele é o meu marido. Pastor, o meu filho. Quem? Aquele menino é aquele mesmo. Sério, você não acredita. Você me dá um beliscão que eu não estou acreditando. Imagine enfrentar tempestades como essas que acontecem. Repentinamente, elas chegam e nós devemos estar preparados para enfrentá-las. Nessa jornada, tempestades vêm. E é interessante que Jesus está falando aos discípulos e à multidão, ele está no barquinho, e diz o texto, do jeito que ele estava, ele entrou no barco. Então não houve nenhuma preparação, eles não se prepararam para a tempestade, eles simplesmente ouviram a voz de Jesus e foram. Não houve nenhuma preparação, Jesus não houve nada de, vamos levar isso, aquilo, nada. Do jeito que ele estava, ele entrou no barco e o barco zarpou. A jornada com Jesus é assim, é dependência só dele. A gente tem se preparado de outras formas, mas é só ele. Olha para o teu irmão e diga, é só ele, irmão. Nessa caminhada é só com ele. Claro que há parceiros, claro que há irmãos, graças a Deus, mas a caminhada é com ele. É com ele, é com ele. Essas tempestades também, elas são, mandei trazer o trenzinho aqui, elas são perigosas. Essas tempestades na vida, elas são perigosas. Se você pegar o texto, esses homens, eles estavam habituados com o mar. Eles estavam acostumados com certas tempestades, mas não esta. Eles ficaram apavorados, ficaram com medo, pavor. Elas são perigosas. As tempestades podem levar a gente à incredulidade, a não crer no Senhor, no seu cuidado, no seu amor, a esquecer das promessas. As tempestades, quando chegam, elas são perigosas, não simplesmente o lado físico, mas o que pode produzir no nosso coração, na nossa alma, o azedume, a incredulidade, a indiferença, achando que Deus não está nem aí conosco. Elas são perigosas. Aqui estão pescadores experientes, no entanto, eles ficaram apavorados. Tempestades são ameaçadoras.
Chega uma doença, abala toda a família. Verdade ou não é? Chega uma crise financeira, abala todo mundo. Todo mundo. Gente estava vivendo um estilo, passa a viver um estilo mais simples, com mais dificuldades, com mais limitações. E chega uma doença curável, um acidente que acontece na caminhada da vida. Acontece. Às vezes um relacionamento tão sólido, daqui a pouco acaba se desfazendo por uma palavra, por uma atitude, e isso abala. As tempestades são perigosas. Aqui estão os discípulos com medo, porque as tempestades são perigosas. São perigosas. Também, amados, as tempestades da vida escapam ao nosso controle. Você não tem controle. Você não tem controle. Aqui os discípulos ficam apavorados porque eles se viram em situação de fragilidade. Eles foram no limite de tentar controlar o barquinho em meio à tempestade. Mas as tempestades da vida fogem ao nosso controle. Eles se esforçam para contornar o problema, mas fogem ao controle dos discípulos. Assim são as tempestades que chegam à nossa vida. Nós não temos controle sobre. As coisas complicadas, justamente isso que a gente não tem controle. Já reparou isso? A gente não tem controle. Você não tem como dominar o impulso do outro. Você não tem como administrar o coração do seu filho. Não tem como fazer isso. Da sua filha, não tem como fazer isso. Não tem como você converter o coração do seu marido, mudar a disposição dele. Não tem como. Você não tem controle. E a grande dificuldade de lidarmos com essas situações de tempestades é justamente porque foge ao nosso controle. Nós sentimos uma total impotência. Total impotência. Nós não temos controle. E a Bíblia mostra tantos exemplos em relação a isso. Lá no Velho Testamento, em 2 Crônicas 20, Josafá ouve a notícia, Josafá era rei de Judá, ouve a notícia de que os inimigos haviam se articulado, de maneira que eles se articularam de tal forma que iriam destruir a nação de Judá. Eles seriam destruídos, não tinham condição nenhuma de enfrentamento. E Josafá teve medo. Mas quando você tem medo, o que você tem que fazer? Buscar o Senhor. E a frase de Josafá é o seguinte: eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Quando nós não sabemos o que fazer, a gente tem que olhar para o Senhor. Olhar para Ele e depender dEle. Aqui estão os discípulos sem nenhum controle, não tem força nenhuma para resolver o problema, a dificuldade, esse grande desafio, a tempestade, que a minha dificuldade é a sua. Nós somos frágeis, nós somos limitados. Não sei se caiu a ficha, se você já chegou a essa conclusão de que você é frágil, que você é limitado. Isso é uma bênção, uma libertação. Quando você se vê assim, aprende a depender do Senhor. A vida não está nas suas mãos. A vida não caminha do jeito que você planeja. É bom planejar, é bom ter sonhos, é claro. Faça isso, tenha projetos, tenha metas, tenha sonhos, que Deus te abençoe ricamente, que você conquiste os sonhos que Deus semeou no teu coração. Isso é verdade, mas isso não está no seu controle. Foge ao seu controle. Foge às possibilidades das suas forças. As tempestades, elas escapam ao nosso controle. Também, amados, tempestades da vida,
transformam todo o cenário. Quando vem uma tempestade, muda tudo. Quando vem uma tromba d'água, faz aquele arraso, aquela mudança do cenário. A paisagem estava assim, ficou assado. Nós temos visto isso. Quantas tempestades, tsunamis chegam, arrasam tudo, muda todo o cenário. Estava bonitinho de uma hora para outra, tudo daquele jeito. De fato, quando chega a tempestade muda o cenário. Quando enfrentamos tempestades na vida, você não sai da mesma maneira. Se você é alguém que teme ao Senhor, você entende o seguinte: Deus permitiu isso, Deus tem um propósito com isso, é para o meu crescimento, eu vou crescer na tempestade. É isso que acontece porque Deus permite isso. E Ele permite para que essa aparente maldição se transforme numa bênção. Numa bênção. Por isso que Ele permite. Foi Jesus que falou aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Mas Jesus não disse: nós vamos passar para o outro lado, vai ser uma bonança só, nós vamos chegar de boa, não vai ter problema nenhum, não vai ter dificuldade nenhuma. Onde você ouviu isso? Que Bíblia você tem lido que diz isso? Que você passaria nesse mundo? Aliás, o mundo é campo de batalha, não é parque de diversão, não é playground, não é Hop Harry. Passando pelo mundo é campo de batalha, dificuldades terá, lutas terá, problemas terão, tempestades chegarão, decepções vão chegar, frustração vai chegar, as coisas não acontecem do jeito que você quer. Isso é fato. Isso é fato. Tempestades mudam, transformam os cenários. As tempestades da vida mudam toda a vida. Transforma. E na vida daquele que teme a Deus é bênção. Pode ser que você não entenda hoje, mas amanhã você vai entender como Deus te abençoou naquele momento de tempestade. Como Deus te abençoou. Como você cresceu. Lá em Sete Lagoas eu tive a oportunidade de ser professor, de dar aula em algumas escolas. E a última experiência que eu tive foi um tempo de crescimento, irmãos, porque eu não sou professor, eu fui convidado para dar aula. E fui convidado. Teve um dia que cheguei para o diretor, coloquei uma série de dificuldades. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Ele queria que eu continuasse dando aula. Mudou o projeto da escola, só ficaram 2 professores dos grupo grande de professores que havia naquela escola, eu e um outro professor de biologia. Quer dizer, é a vontade de Deus que eu estivesse ali. Eu cheguei a estar ministrando 5 matérias, eram 32 aulas, para praticamente quase mesmas turmas. Que treinamento, que dificuldade, que luta. E depois surgiu um outro projeto de uma escola chamada Promove. Hoje tem uma faculdade grande lá em Sete Lagoas, começou em um colégio. Eu lembro quando eu ia para dar aula naquela escola, aparecia uma ovelha que ia para o matadouro. Você é professor, já sentiu isso? Não? Quem é professor com certeza deve ter experimentado isso, né? É como se está indo, não é verdade? Está indo para o matadouro. Tadinho do professor. Não é? O ambiente, irmãos, que coisa. A escola era uma escola elitizada. O diretor era mestre em marketing, então ele criou uma escola elitizada. A festa dos professores, dia dos professores, foi no melhor hotel de Sete Lagoas. Os alunos fizeram a redação, um concurso de redação, e depois se transformou em um livro. Houve o lançamento do livro lá no museu, na Casa Grande, o museu lá que havia lá em Sete Lagoas. Então ele tinha uma visão, mas a minha matéria era uma matéria simplesmente de enriquecimento, filosofia e relações humanas, era isso. Escola, você chegava, isso em 1993, o aluno chegava com o cartão magnético, passava o cartão e é computada a presença dele. Isso em 1993, isso há 30 anos atrás. A escola era desse jeito. Mas a minha matéria não tinha nota. Irmão. Chegava na classe assim, entrava na classe, a aluna já colocava a cadeira de costas para mim.
Talvez você já esteja habituado com isso, mas há 30 anos atrás, irmão, que dificuldade. Mas depois que passou aquele tempo de tempestade, eu pude olhar como eu cresci, como eu amadureci, como eu cresci enquanto pessoa, enquanto professor, enquanto profissional de educação. Como eu cresci. Saí dessa escola porque vim para ministério aqui em Guaianazes, mas a porta ficou aberta. Como eu cresci. Irmãos, Deus usa as tempestades e transforma de fato o cenário, muda a sua vida. Deus usa situações assim para tratar com você. Então não reclame, não murmure quando você estiver enfrentando tempestade. Olha para o teu irmão e diga assim, não murmure, irmão. Deus tem um propósito na tempestade. Deus tem um propósito. Agora, nas tempestades da vida, nós aprendemos também com o silêncio de Deus. Se você pegar o texto, você vai ver que a grande preocupação, a grande perturbação, o grande temor dos discípulos foi justamente o silêncio de Jesus. A indiferença de Jesus. Jesus está dormindo. Eles estão ali apavorados, estão vendo que eles vão morrer e Jesus dormindo. E aqui é interessante o paralelo de Marcos com o profeta Jonas, né? Porque Jonas, só que a diferença é que Jonas estava fugindo da missão, e em meio à tempestade, Jonas está dormindo de maneira apática no barco. É um paralelo com o que acontece aqui no Novo Testamento, Jesus dormindo em meio à tempestade. É o único texto da Bíblia que fala de Jesus dormindo. E é justamente na tempestade. Ele está dormindo. A indiferença dele perturba os discípulos. A ponto dos discípulos chegarem apavorados, com medo, e acordarem o Senhor. Senhor, o Senhor não se importa conosco. Irmãos, cá entre nós, às vezes nós fazemos algumas orações em meio às tribulações que é um absurdo, que é incoerência. Como é que Jesus desceu da glória? Ele é o Criador de tudo quanto existe, Ele é o Senhor absoluto, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor do universo, Ele criou tudo quanto existe, Ele desce da sua glória, justamente por se importar conosco, por se importar com os discípulos, que amava e ama os homens. Como é que chega um camarada, os discípulos apavorados, e diz, o Senhor não se importa conosco? Não é uma ousadia, não é um abuso. Há algumas orações que Deus ouve quando nós oramos, que Deus tem paciência. Porque às vezes nós falamos alguns absurdos da nossa oração que não tem nada a ver. Aqui está um absurdo, eles estão apavorados. O Senhor não se importa conosco. Meu amado, Deus se importa com você. Deus se importa com você a ponto de morrer na cruz por você. Você é objeto do amor de Deus. Deus te ama, amém ou não? Olha para o teu irmão e diga para ele, Deus te ama, irmão. Saiba disso, creia nisso, em meio às tempestades, lembre-se que Deus se importa com você, que Deus se preocupa com você, que Deus tem interesse por você, que Ele não dorme, Ele não é indiferente ao seu problema, à sua luta. Aqui estão os discípulos que chegam para Jesus, Senhor, o Senhor não se importa, o Senhor está tirando um cochilo, indiferente ao nosso sofrimento. Irmãos, Jesus está no barco, Ele está no barco. Se o barco se afunda, Ele afunda junto. Os discípulos deveriam cair na real e dizer, se o Senhor está assim, vão dormir também. Se Ele que é o Senhor da glória, Ele está descansando, por que eu vou estar apavorado? Nós usamos às vezes a frase,
somos homens, isso é o lado humano, etc e tal. Meu irmão, aqui está gente mesmo, não é fantasma. Mas eles agiram de uma maneira que Jesus repreendeu. Vocês não têm fé de Jesus? Fé é o contrário de medo. Claro, há um medo natural, mas o medo não pode sobrepujar a sua confiança no Senhor. O medo não pode sobrepujar a tua dependência do Senhor. Você tem que viver a vida, você não pode estar encolhido por causa do medo. Contei esses dias aqui, conversando com os irmãos da zeladoria. Ouvi o pastor de Manaus, não lembro o nome dele, era pastor da primeira igreja batista de Manaus, alguns anos atrás. Por causa de uma dificuldade que aconteceu, não sei qual foi o problema, eu sei que ele teve uma discussão, uma desavença com um camarada lá em Manaus. Eu não sei se foi trânsito, eu não lembro qual foi a cena. Alguém chegou para ele e falou: ih, rapaz, pastor, esse camarada aí é sangue ruim, ele é matador. Ele é matador, é mesmo? Ele é matador. E o pastor conversou com o irmão que era polícia militar, falou: escuta, irmão, falou: olha, nós não podemos fazer nada, houve uma discussão entre você e ele de fato é sangue ruim, pastor, se prepara. Aí o pastor foi conversar com o irmão que era delegado, conversou com o irmão falou para ele: ó, pastor, nós não podemos fazer nada porque só foi um bate-boca, mas fique esperto, o camarada é sangue ruim. O que o pastor fez? Colocou um 38 na cintura. Por onde ele estava lá com... andava armado, pastor. Um dia, pregando numa comunidade ribeirinha, havia crianças, ele levantou os braços para fazer lá uma expressão, enfim, e apareceu a arma. As crianças olharam: o pastor está com revólver. E aí ficaram escandalizados. Como um homem de Deus anda armado, com arma na cintura? Ele é pastor mesmo ou é bandido? E o pastor viu aquela cena e incomodou. E aí ele foi para casa: ô senhor, que absurdo, senhor. Eu confio no senhor ou não? Eu confio no senhor ou não? Se eu confio no senhor, eu confio. Então vou estar andando armado. Eu digo que eu dependo do senhor, que o senhor é o senhor da minha vida. Nada vai me acontecer se o senhor não permitir. E outra coisa, se tirar a minha vida, eu vou estar com o Senhor. Por que esse medo, esse absurdo? Senhor, me perdoa a minha incredulidade. Que absurdo! Senhor, me perdoa, tirou a arma, guardou a arma lá, enfim. E aí foi para a vida. Um dia ele estava comprando peixe, quem aparece lá? O matador. Aí diz ele que a hora que ele viu, ele já se preparou de um jeito para dar um jeito de alguma forma, né? O camarada aproximou dele e falou assim: pastor, o senhor me perdoa? Aquele dia eu fui muito mal educado com o Senhor. Eu não deveria ter tratado o senhor do jeito que eu tratei. E o pastor depois orou, agradeceu a Deus, falou: Senhor, obrigado pelo livramento. Porque se eu tivesse armado, o camarada ia se aproximar. Eu não iria resistir. Ia dar um tiro nele. E o rapaz se aproximou para pedir perdão ao pastor. Nós temos um Deus que cuida da gente, irmãos. A gente tem um Deus que cuida da gente. A gente tem um Deus que cuida da gente. Então, amados, quando você não ver, quando você não ouvir, quando você não vê nenhuma mudança, saiba que Deus se importa com você. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que você não se aperceba de absolutamente nada,
saiba que é um Deus que cuida de você. Amém ou não? Deus cuida de você. Aprenda. Mesmo o silêncio de Deus. Quando você não ouve nada, não ouve mensagem nenhuma, você está passando uma crise, uma dificuldade, está passando na tempestade, a tempestade está difícil, o barquinho está balançando para lá e para cá, está enchendo de água, a vida está ficando difícil. Saiba que há um Deus que cuida de você. Às vezes nós queremos ouvir alguma mensagem, às vezes nós queremos ter um sonho, às vezes nós queremos ter uma revelação, às vezes nós queremos ouvir alguma coisa e nada, absolutamente nada acontece. Mas saiba que Deus cuida de você. Deus se importa com você. Não caia no absurdo da incredulidade, dizer Deus não está nem aí comigo. Deus não se importa comigo. Pelo contrário, Deus se importa com você. Olha para o teu irmão e diga, Deus se importa com você, irmão. Mesmo que você não esteja ouvindo nada, Deus se importa com você. Mesmo vindo à igreja, cantando o que você cantou, ouvindo palavras, pode ser que em tudo isso nada falou ao seu coração, mas não caia no erro de duvidar do cuidado do Senhor. Deus cuida de você. Deus se importa com você. Nas tempestades da vida, amados, devemos aprender a confiar em sua palavra. Jesus disse, passemos para o outro lado. Jesus não falou, nós vamos afundar no meio do caminho, nós vamos enfrentar uma tempestade, todo mundo vai morrer. Jesus não diz isso, ele diz, passemos para o outro lado. Os discípulos não confiaram na palavra de Jesus. Fé é fé na palavra dele. Fé não é na sua convicção, é na palavra dele. Se ele diz, ele cumpre a palavra. Ele é fiel. Nós cantamos aqui que ele é fiel. Ele cumpre a palavra, diferente dos homens. Os homens falham, os homens erram, os homens são limitados, os homens não têm condição de cumprir palavra. Mas o Senhor, não. O Senhor cumpre a sua palavra. Ele é o Senhor da palavra e de palavra. Ele é fiel. Os discípulos não confiaram na palavra de Jesus. Muito do sofrimento que nós passamos não é simplesmente o lado de fora, é o lado de dentro, de não confiar na palavra do Senhor. Não alimentar o coração com a palavra. Esse ano, a irmã Daiane, cadê a Daiane aí? Onde está a Daiane? Cadê a Daiane? Fica em pé aí, Daiane. Olha lá, o holofote tinha que estar nela, tá vendo? A gente precisa ter luz assim, né? A Daiane lançou um desafio para nós enquanto igreja de lermos a Bíblia durante o ano, lermos a Bíblia toda, e começaremos agora dia 1º. Lá nos grupos tem lá para você entrar, para você fazer esse compromisso de ler a palavra o ano inteiro. Isso é bom para você. Você já leu a Bíblia toda? Olha um desafio. Abençoado, palavra de Deus. Claro, você vai ler 4 capítulos, nem sempre dá para meditar adequadamente, mas a leitura já é bênção na sua vida. Deus abençoa a leitura da palavra, quando lemos não simplesmente de maneira automática, mas de maneira cuidadosa e reverente. Quando nos apropriamos das verdades que Ele fala ao nosso coração, isso fortalece a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você tem que estar atento à palavra de Deus.
Você tem que estar alimentando seu coração com a palavra de Deus. Em meio à tempestade, você só vai conseguir vencer a tempestade, ser bênção em meio à tempestade, se você firmar a sua vida na palavra de Deus. Isso é essencial para a sua caminhada. O próprio Jesus diz isso lá no final do capítulo 7 de Mateus, das duas casas que foram edificadas, uma sobre a rocha, que é a palavra, ouviu e praticou a palavra, veio as tempestades da vida e a casa permaneceu firme. Você está edificando sua vida em cima do quê? Tem que ser na palavra de Deus. Esta palavra que nos dá a bênção de passarmos a tempestade, enfrentarmos a tempestade com o coração descansado nos propósitos de Deus. É confiança nessa palavra. É confiança nesta palavra. Diz Matthew Henry: quando nossos corações perversos são como o mar agitado que não pode descansar, quando nossas paixões são indisciplinadas, pensemos que ouvimos a lei de Cristo, dizemos: cala-te, coração, fica mudo, cala-te, tempestade, porque é uma palavra de Deus que traz calma à nossa alma. Em meio às tempestades, do lado de dentro, você tem que ter paz. E paz é fruto da palavra de Deus. Palavra de Deus. Isso é essencial para a sua caminhada. Eu sei que pode ser que... Eu ouvi certa vez, liguei para uma irmãzinha que estava afastada e falei: ô irmãzinha, tal, puxa vida, é importante você estar se envolvendo com a igreja, isso é bom para o seu crescimento espiritual. Ela diz assim, esse clichê, nossa, eu fiquei espantado, irmão. Gente que foi criado na igreja, desde pequenininha. É interessante, né? De uma hora para outra, esse clichê, pode parecer que é clichê e não é. Você tem que firmar a sua vida na palavra. É ela que vai te habilitar a você enfrentar as tempestades, porque elas virão repentinamente, de maneira inesperada, e você não tem controle sobre, mas você tem no seu coração essa palavra que possibilita você ter paz, você ter segurança, você saber que há um Deus que cuida de você em meio à tempestade. Palavra de Deus, palavra de Deus. Nas tempestades da vida, nós precisamos confiar no poder dele. Marcos diz que o Senhor se levantou. Ele não disse uma palavra. Ele se levanta repentinamente e diz ao mar, à tempestade: emudece, aquiete-se, fica calado. Essa palavra é a mesma palavra que está no primeiro capítulo, quando Jesus repreende o demônio. Parece-me, isso é minha interpretação, você fica à vontade se você pensar diferente, parece-me que essa tempestade tem uma razão maligna. É o maligno que não quer que o barco chegue do lado seguinte, do outro lado. É porque lá tem alguém vivendo no inferno, e o diabo não quis que o barco chegasse do outro lado, porque onde Jesus pisa, a mudança, a libertação, a transformação. E aqui Jesus repreende. Ele não fala a tempestade, ele repreende a tempestade. Amados, em meio à tempestade da vida, nós precisamos confiar no poder do Senhor. É esse poder que nos habilita a enfrentar a tempestade. É esse poder que possibilita ter o coração calmo em meio à tempestade. É esse poder que nos habilita a ter paz no coração, porque há um Deus que habita em nós, há um Senhor que habita em nós, que diz ao meu coração e ao seu coração: acalma-te, fica calado, descansa,
E diz o texto que imediatamente se fez bonança. Imediatamente se fez bonança. Ele tem poder. Aqui está o Senhor da glória. Aqui está o Rei dos reis. É aquele que veio até nós. É o Todo-Poderoso, é o Senhor dos exércitos. É esse Senhor maravilhoso e poderoso que nos dá a graça e o poder de ter paz no coração em meio às tempestades da vida. De não ficar apavorado como os discípulos ficaram. Os discípulos agiram de maneira incoerente. Eles não conheciam ainda o Senhor da glória e ainda agiam de maneira como se fossem incrédulos. Você não. Você está lendo esse texto. Você está lendo a repreensão. Por que você tem medo? Por que você se acovarda? Sois tímidos ainda? Você não tem fé? Jesus repreende os discípulos, vocês não têm fé, porque era para eles descansarem. Vendo o Senhor descansando, eles deveriam descansar. Vendo o Senhor dormindo, eles deveriam estar dormindo. Em meia tempestade, tiraram um cochilo como Jesus estava fazendo. Por que não agir assim? Por incredulidade. E por isso Jesus repreende. Há situações, problemas e dificuldades que enfrentamos que falta-nos fé no poder de Deus. Ele é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso. Não há impossíveis para Ele. Esse é o seu Senhor. Aquele que detém o cetro do poder, aquele que está no centro do comando do universo, Ele é o seu Senhor. Por que temer? Por que temer? Você vai vendo na história da igreja que medo não faz parte da história da igreja. Não que não tivesse medo, mas não eram derrotados pelo medo. O medo pode vir, você não pode ser derrotado por ele. O medo pode chegar, mas você não pode ser derrotado por ele, você tem que enfrentar. Por quê? Porque você tem um Senhor que está com você, tem um Senhor que deu a palavra que estaria com você, e Ele é todo-poderoso. Amém ou não? Ele é todo-poderoso. Eu, quando garoto, eu tenho um irmão que já falecido, que era muito forte, e ele sabia brigar. Eu fui criado com meus avós, e quase não tinha contato com esse irmão. Para mim, ele era o meu herói. Ele era forte, ele sabia brigar. Quando ele chegava no meu pedaço, lá na vila que eu morava, eu andava assim, e aí? E aí? Né? Andava sério, não tinha medo de ninguém, porque meu irmão estava comigo. Eu não tinha medo, porque o meu irmão estava comigo. Jesus está com você, irmão. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Senhor da glória. Ele é todo-poderoso. Por que ter medo? Por que se acovardar? Os discípulos se acovardaram, porque a essa altura ainda não tinham entendido quem é o Senhor e quem é que manda. Ele te comprou, você pertence a Ele, você é dele. Mas também, amados, nas tempestades da vida, nós devemos descansar na presença do Senhor. Ali está no barco, Jesus descansando. Ele é meu modelo, ele é seu modelo. Se ele descansa, porque eu vou estar perturbado. Se ele descansa, porque eu vou estar angustiado. Eu tenho que descansar na presença do Senhor. Ele está conosco nos momentos mais difíceis da nossa caminhada.
Ele está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não. Por quê? Tu estás comigo. Seria tão bom se o Salmo 23 só tivesse pastos verdejantes, mas tem vales da sombra e da morte. Mas diz o salmista, eu não temo, porque o Senhor está comigo. Jesus estava no barco, Jesus tinha dado a sua palavra, nós vamos passar para o outro lado, a gente não vai se afogar no meio do caminho, haverá tempestades, com certeza nós vamos chegar do outro lado, e Ele estava ali. A presença do Senhor nos dá paz em meio ao tormento da dor. Dor vem, mas há um bálsamo no nosso coração, que é o Senhor. Há um bálsamo na nossa alma, que é o Senhor. Dá-nos paz quando os problemas da vida, as tempestades da vida nos envolvem. Nós não devemos alimentar dúvida em relação ao cuidado dEle, Ele se importa com você. Não permita que, seja lá qual for a situação, o diabo venha semear dúvida no seu coração em relação ao cuidado de Deus por você. Deus cuida de você, Deus se importa com você. Não olhe para as circunstâncias, olhe para a palavra dEle, olhe para o Senhor presente, Ele cuida de você. Não permita que essas ervas daninhas venham azedar a tua alma, venham criar raiz na tua alma, você ficar amargurado, deprimido, triste, incrédulo, pessimista. Há um Senhor que cuida de você, e esse que cuida de você é aquele que está no trono do universo, aquele que reina para todo o sempre. Qualquer tempestade que vir, saiba que há um Senhor que cuida de você, que está com você. Por que Jesus dormiu na tempestade? Ele descansava. Diz o texto que é um travesseiro, no travesseiro do cuidado de Deus, da soberania de Deus. Assim como Jesus descansou, descanse, meu irmão. Olha para o teu irmão e diga, descanse, irmão. Quando chegar a tempestade, descanse no cuidado do Senhor. Descanse. Se você pegar o texto, você vê que quem escreve é João Marcos, mas quem ditou para João Marcos foi Pedro. Pedro era discípulo de João Marcos. Aliás, João Marcos era discípulo de Pedro. E ele coloca esse detalhe, que está o barquinho, mas outros barquinhos seguiam. Outros barquinhos seguiam aquele barco. Enfrentaram também a tempestade. Estavam ali seguindo junto com o barco em que Jesus estava. A tua vitória, o teu testemunho em meio à tempestade, abençoa os outros que estão à tua volta. Você tem que se aperceber disso, irmão. Você não está isolado. A tua vitória abençoa aqueles que estão do teu lado. Abençoa, entre aspas, os outros barquinhos que estão caminhando com você. Quando você enfrenta uma tempestade na dependência do Senhor e dando um bom testemunho, os barquinhos vão aprendendo com você como deve se enfrentar a tempestade. E você, meu irmão, que conhece a palavra de Deus, os discípulos aqui, se você pegar o texto, Jesus passou ensinando, o capítulo 4, tem vários ensinos sobre a palavra de Deus, sobre a semente que é a palavra de Deus. Está ensinando uma série de verdades para os discípulos. Agora é a prática. A tempestade nada mais é do que o Senhor ensinando como se vive vida cristã na prática. Não existe teoria. A verdade só é verdade se eu a pratico. Não existe teoria da verdade, existe a prática da verdade. Só é verdade se eu a pratico. Tem pessoas olhando para o seu testemunho, olhando para você como você se comporta em meio à tempestade. As pessoas estão olhando para você.
E quando você está enfrentando a tempestade, com Jesus no barco, e chega a bonança, a vitória, as pessoas vão aprendendo com você como tem que caminhar, como tem que navegar nas tempestades da vida. Tem barcos olhando para você. Você não está isolado. Não seja egoísta. Não seja arrogante, achando o problema é meu. Não é só seu, não. Você tem sua família envolvida, você tem os seus amigos envolvidos, você tem os irmãos da igreja olhando para você. Como você se comporta? E às vezes, de maneira irresponsável, nós vamos dar conta diante de Deus. De achar que não tem nenhum problema, eu sou dono da minha vida. Você não é dono da vida coisa nenhuma. Você não é dono da sua vida. Deus te deu a vida. E se você tem Jesus no coração, Ele é o Senhor da sua vida. O seu testemunho é muito importante. Há barquinhos olhando para você. Estão vendo você. Se você é pai, você tem a responsabilidade diante dos seus filhos. Se você é mãe, você tem a responsabilidade diante dos seus filhos. Você tem responsabilidade diante dos outros. Você não está isolado coisa nenhuma. E como é bom quando Deus te abençoa com um bom testemunho. Amém ou não? Como é bom alguém diz, olha, você me ajudou. E você, como? Eu olhei para você. Eu vi você. Eu vi no seu sofrimento como você se comportou. Eu vi em minha tempestade qual foi sua maneira, seu procedimento. Eu vi. E nós que somos pais, nossos filhos estão olhando para a gente e nós somos responsáveis por muito que a gente está educando nossos filhos por causa do nosso comportamento. Não só a questão de responsabilidade em relação à sociedade, honestidade, mas sua vida com Deus. Seus filhos estão aprendendo com você como se vive. Como é importante seu testemunho. Como é importante seu testemunho. Se você pegar o texto, você vai ver que os discípulos, eles ficaram com muito mais medo depois que houve a bonança. E eles chegaram à compreensão, pelo menos não a compreensão, porque isso é impossível, aqui e mesmo na eternidade, nós vamos passar a eternidade inteira conhecendo o Senhor, mas eles ficaram possuídos de medo, de grande medo. No grego está megafobia, grande medo. Por ironia, parece até ironia, mas o medo que eles tiveram depois de Jesus ter manifestado o seu poder foi muito maior do que o medo da tempestade. E nisso nós devemos aprender com os discípulos. Meu irmão, pode vir tempestade que for, mas você tem que temer a Deus. Não importa o tamanho da tempestade, o teu temor tem que ser em relação ao Senhor. Você não tem que ter medo de absolutamente nada que venha fazer você ser covarde, se encolher na vida. Você tem que temer ao Senhor. É a Ele que você tem que temer, ao Senhor da glória. Jesus disse aos seus discípulos, antes temei aquele que tem poder, não só de matar o corpo, mas de mandar a alma para o inferno. É esse que você tem que temer. É esse Deus todo-poderoso que você tem que temer. De levar Deus a sério. Esse medo, esse temor, é um temor reverente. É um temor que traz ao coração esse respeito ao Senhor. Algo tão descaracterizado nos dias de hoje. Hoje já existe muita vulgaridade. Muita falta de respeito ao Senhor. Você pega igrejas que o comportamento de maneira tão irresponsável, irreverente em relação ao Senhor. Toma cuidado com isso. Piadinhas usando igreja, piadinhas usando os pastores, gozações em relação ao comportamento de irmãos, e às vezes o nome de Jesus, e às vezes palavra de Deus. Toma cuidado com isso. Não permita no seu coração vulgaridade. Leve Deus a sério. Leve Deus a sério.
temor do Senhor, que venham as tempestades, amados, que as tempestades venham, nós tememos a Deus, amém ou não? É a Ele em que nós tememos, é a Ele que nós nos curvamos, é a Ele que nós damos glória em todos os momentos, não só momentos de fartura, mas também momentos de faltura. Não importa, o nosso compromisso é com Ele. Independente se as tempestades são assim ou assado, o nosso compromisso é com Ele. E é a Ele que nós devemos temer. E não podemos esquecer também que lá do outro lado tem gente te esperando. E quando você passa tempestade, tem gente esperando para ver o teu testemunho, para ser abençoado com o teu testemunho. Tem gente vivendo no inferno que não conhece o céu que você conhece. E você tem a oportunidade de falar: olha, há um Jesus que me dá paz em minha tempestade. Há um Senhor que cuida de mim. Há um Senhor que me ama. Há um Senhor que me ama. Nessa jornada, nós temos a bênção de ter o Senhor conosco, o Senhor da glória. E mesmo em meio às tempestades da vida, Ele sempre estará conosco. Ele há de honrar a sua palavra. E Ele é o Senhor da glória. O poder está em suas mãos. Tempestades virão, irmãos, com certeza. Estejamos preparados. Pode chegar, mas nós temos um Senhor que está conosco. Nós temos uma palavra do Deus fiel, e Ele é todo-poderoso, e Ele nos ama. Amém, amados? Previsão para 2024, tempestades. Tempestades. Bom, no mundo, está aí, né? Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer nesse nosso Brasil, está meio complicado as coisas. E não só a questão econômica, questão moral, né? Está difícil, complicado. Mundo é mundo. Depois de Gênesis 3, mundo nunca foi céu. Mundo sempre foi campo de batalha. Tempestades virão. Estamos preparados. Temos Jesus como nosso Senhor. Amém, amados? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Queremos te agradecer que o Senhor não desiste da gente. Assim como o Senhor abençoou os discípulos, Senhor, com a tua palavra, com a tua presença, com a tua compreensão, mas também com a tua repreensão. Nós te louvamos, porque o Senhor não desistiu deles, assim como o Senhor não desistiu de nós. Por isso estamos aqui nesta noite, para ouvir a tua voz, a tua palavra. E pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nas tempestades da vida. Nos abençoe com a tua palavra. Que sejamos zelosos, cuidadosos, que sejamos atentos à tua palavra, que nos agarremos a ela, às tuas promessas que são fiéis, que confiemos no teu cuidado, que descansemos no teu poder. As tempestades virão, Senhor, mas nós te louvamos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que está acima de toda e qualquer tempestade da vida. Te louvamos porque o Senhor está presente. O Senhor sempre estará conosco, nunca se ausentará das dificuldades, dos problemas que nós enfrentaremos. E te louvamos por isso, Pai. Nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos agradecidos. Amém.